Amém, igreja? Amém. Convido você a pegar a palavra de Deus comigo. Está lá em Atos dos Apóstolos 26. Enquanto você pega a palavra de Deus, casa comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Minha rainha vencedora, a presença admirável, mostra aqui a rainha e faz o meu coração do trono. Em tudo que eu fizer, eu te procuro nos meus empreendimentos, os meus sonhos e os meus esforços. Mostra aqui, vencedor do meu dia a dia, esmagando a cabeça feito mal as tentações que me ajudam. Vence meu egoísmo, falta de fé, esperança e amor. Tu és presença admirável, bem-aventurado, Virgem Maria. Eu sou meu Deus, miserável. Converte a santa mãe de Deus, para a glória do teu filho Jesus. Amém. Quem está no grupo dos parça da comunidade, fala, eu estou. Se você não está, nós temos um grupo no WhatsApp que chama os parça. É o povo que vem tanto do nosso grupo de oração quanto da nossa vigília. Amém, igreja? E ali eu implorei a tua presença. Eu falei, o que eu falei? Alguém lembra? Se você vir na vigília, se você vir na vigília, eu vou te dar o quê? O quê? Tá de volta que eu sou homem de palavra, velho. Eu te encontrei. Eu falei, se você vir na vigília, eu fico imaginando o que eu vou dar. Abraço, eu já dou de graça. Dinheiro eu não tenho. Uma bala, 7 belas, né? Então, valia 7 belas. A gente move os céus em terra, faz a Érica em 70 mercado, e ela vai em 70 mercado, dá essa força. Vem cá, Diabo, um pouquinho. Como eu sou nome de palavra, passa uma bola 7 belas para cada um desse lado. Vem cá, falando desse lado. Eu quero pagar minha dívida, meu irmão. Eu quero pagar minha dívida. Aqui não tem dessa, não. Vem cá, mais uma. Passa para cada um desse lado. Davi, pega mais aqui um pouco, filho. E dá mais uma para esse povo aí desse lado. Vai, não pega as não, não vai dar para você. Vem cá, filha. Vem você mesmo. E dá mais uma balinha para eles. É o seguinte: dá para todo mundo uma bala, gente. Porque eu falei que eu ia dar uma bala, 7 belas, e eu não posso faltar com a minha palavra. O homem de Deus, ele tem que cumprir a sua palavra. Amém, igreja? Acharam aí? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 26. Para quem não me conhece, meu nome é André Maria. Fala, oi, André Maria. Oi. E essa noite é mais que especial, porque hoje tem um grande filho e amigo, produtor da nossa comunidade. Ele veio nos ajudar. Estava no estúdio, foi correndo tomar um banho. Falei, pelo amor de Deus. Os meus amigos têm um lance. Meus amigos é o seguinte: quando eu ligo para eles eu falo, eu não vou atender. É o André, não vou atender. Quando ele atendeu, eu falei, agora vamos ver onde ele está. Porque eu viajo todo final de semana e pela providência de Deus, ele está aqui na Araraquara. E hoje ele veio tocar bateria com a gente. E se Deus quiser, ele vai cantar, porque ele é de outro planeta. Vai bom pro Lucas aqui, velho. Vai bom, velho. Eu comprei você não me bala. Acharei Atos 26. Chegando a Jerusalém, tentava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo crer que se tivesse tornado discípulo. Então Barnabé levantou-se consigo, apresentou-os aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho que lhe havia falado, e como em Damasco pregará com desassombro o nome de Jesus. Dá um beijo na palavra santa de Deus. Dá um beijo nela. Deu um beijão nela, agora bate palma para a palavra linda.
homem, ele responde para Jesus. Uma das grandes respostas de conversão, a gente olha na Sagrada Escritura, que se aproxima desse homem, maior do que ele é o sim da Virgem Maria. Eis aqui a escrava do Senhor. Dela também é a resposta de São Pedro, meu amigo: afasta de mim, porque eu sou um pecador. Mas como Paulo, Jesus fala para ele: por que me persegue? Ele fala: quem é? Ele fala: sou eu, Jesus. E ele responde: o que queres que eu faça? Você consegue imaginar que aquele homem está indo para Damasco? Quando ele cai naquele chão, ele encontra, ele escuta uma voz e ele já responde de prontidão: o que queres que eu faça? E ele fez. Olhamos para a Bíblia de São Paulo, ele fez coluna da Santa Igreja. O Senhor muda o nome, não é mais Saulo. Deus chama ele de Paulo, que significa pequeno, pequeno no meio dos homens, mas grande no coração de Deus. E aquele homem começa a fazer a vontade de Deus de um jeito absurdo. Gente, nós olhamos para a Bíblia de São Paulo e ficamos impressionados. Aquele homem, ele recebeu um picado de cobra. Aquele homem foi açoitado, humilhado, bateram nele, chicoteado, preso. E mesmo preso com Silas, aquele homem louvava ao Senhor. Olhamos para a Bíblia de São Paulo, ele escreveu 13 livros da Sagrada Escritura. E quando nós vamos ver, falamos: cara, esse cara não chega mais longe. E hoje eu entendi algo de São Paulo que é demais. São Paulo, ele conhece o Senhor e ele vai estudar primeiro. Em 3 anos ele se esconde para conhecer e entender a fé de Deus. E depois ele fica 10 anos em Tarso. Então ele fica 13 anos da sua vida entendendo o cristianismo, para depois sair falando. E aí muitas vezes nós chegamos num grupo de oração, numa vigília, e porque eu não prego, já começo a ficar bicudo. Porque eu não sei, eu já começo a ficar bravo, porque não me escala ali, porque não me coloca ali. Nós começamos a ficar revoltados, e nós esquecemos que Deus, no tempo, Ele vai forjando o homem. E quando nós olhamos para a Bíblia de São Paulo, nós ficamos assustados. Gente, você já viu a cidade de São Paulo? Aqui no Brasil, é uma das maiores cidades do mundo. Tudo que tem em São Paulo é grande, ele é tremendo. E quando nós olhamos para a vida dele, não tem um que não se impressiona. Tudo que esse homem faz, ele faz com perfeição. Ele chega ao 3º céu. E aquele homem guarda a fé de um jeito, mas de um jeito tão tremendo que ele fala assim: não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. No começo ele fala: eis aqui Paulo apóstolo. Mas no final da vida dele ele fala assim: eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Fala assim, ó: São Paulo é tremendo. Fala para o seu irmão: São Paulo é tremendo. Cara, ele é realmente impressionante. Quando você vai vendo, você vai pesquisando, você vai estudando, você vai olhando e vai falando assim: não tem para ele. Meu Deus do céu, o que esse cara não fez? Ele é o cara que escreveu sobre os dons, as virtudes que o lugar escorrendo lá: fé, esperança e caridade. É ele, o grande São Paulo, que vai ensinando os primeiros livros da Sagrada Escritura católicos. É ele que escreve. Você vai vendo que é um homem banhado na vontade de Deus. Ele cai no chão e faz a vontade do Senhor. Mas eu quero falar de um outro cara. Eu quero falar de Barnabé. Já ouviram falar de Barnabé? Era um homem rico de posses, fariseu, não, levita. Quando ele encontra o Senhor, ele vende tudo e coloca tudo aos pés do Senhor. Ele chamava José, mas ele deu o nome de Barnabé, filho da consolação, ou filho da exortação. E Barnabé, tio de João Marcos, o Marcos evangelista. Quando nós olhamos para a vida de São Paulo, nós falamos: São Paulo é tremendo. Mas aqui, quem conhece Barnabé? Eu estava fazendo uma lectura divina, uma leitura desse trecho da Sagrada Escritura, e o Espírito me fez ver algo e o meu coração pegou fogo. O que acontece? O grande São Paulo aqui, ele era pequeno ainda, e ele vai para Jerusalém, ao encontro dos apóstolos. Só que ele era perseguidor, gente. Ele era perseguidor.
Barnabé, São Barnabé. E este homem, sabe o que ele faz com São Paulo? Ainda não conhecido, São Paulo que não tinha feito tudo que tinha feito, ele abraça São Paulo e fala para os apóstolos: pode confiar, pode acreditar nele. Ele fala: ó, está na minha conta. Ele fala assim: ó, o que ele falar, eu assino. Mas sabe o que aconteceu? Os apóstolos acolheram Paulo. Eles começaram a cuidar de Paulo. Eles começaram a olhar para Paulo de uma maneira diferente. E eu, olhando essa escritura, sabe o que eu percebi, gente? Sabe o que eu percebi? Que neste tempo nós precisamos de gente como Barnabé, gente que investe em outras pessoas, gente mais capaz, gente que já está no meio, gente que tem conhecimento, gente que já tem realmente as portas abertas. Mas sabe o que acontece? O nosso coração se fecha porque nós ficamos disputando um pão que não é nosso. Nós ficamos com medo de olhar para o nosso irmão e falar assim: cara, ele vai mais longe que eu. Não, amado irmão, a vida é feita de investimento. Feliz aquele que investe em pessoas. Eu pedi para a Érica pegar a bala porque eu queria investir em vocês hoje. Quem investe em pessoas, sabe o que acontece? A vida dele se torna perpétua, a vida dele não morre. Aquele que investe, aquele que ensina, aquele que coloca a pessoa no trilho, ele nunca mais vai morrer, porque ele está vivendo naquele que cresceu. As pessoas só falam de São Paulo, já não falam de Barnabé. Pouco importa, porque quando São Paulo escreve as 13 cartas, Barnabé escreve a história de São Paulo. E o que eu tenho que fazer nesta noite, o que você tem que fazer nesta noite, é não ter medo de investir nas pessoas. Eu estou na igreja, vai fazer 16 anos. Hoje, chorando com Jesus, eu olhei para o meu WhatsApp, eu mandei mensagem para quase todo mundo que está aqui para vir aqui no grupo hoje. E eu vi quantos jovens saíram da minha presença, porque eu não tinha me convertido direito, porque eu não sabia amar, porque eu não sabia cuidar. E eu fiquei olhando, eu falei assim: caramba, se todo esse mundo de gente estivesse comigo, Nossa Senhora, eu estaria fazendo uma grande evangelização. Mas eu também quero contar para vocês que eu investi em muitas vidas. Teve muitas portas que eu abri para outros entrar. Teve situações que eu fiz na vida de pessoas para que outros precisassem caminhar. A vida é feita de investimento. Eu quero contar para vocês aqui. Sabe por que eu estou aqui esta noite? Porque eu cheguei no grupo de oração há quase 6 anos atrás, do meu irmão Claudinei Glória, Novo Pentecostes. Cheguei naquele grupo de oração lá no fundo, com vergonha, cheio de pecado, e naquele Pai Nosso Deus me pegou. E o Claudinei me viu naquele grupo de oração, os servos viram naquele grupo de oração, começaram a me amar. Eu era ligado com a Elaine. Eu e a Elaine fomos casados na igreja depois de 1 ano e pouco. Sabe o que fizeram comigo com 3 meses de grupo de oração? Me colocaram de coordenador em pecado mortal, eu não sabia. Eu tinha relação com a minha mulher, eu comungava, eu não sabia. Mas antes deles colocaram um fardo nas minhas costas, eles me amaram primeiro. Eles colocaram o anel, colocaram sandália, colocaram veste, eles investiram em mim. Obrigado. Tudo que eu faço, eu agradeço aquelas pessoas que investiram em mim, para que eu chegasse na igreja, inclusive um deles foi o Lucas. É muito bom. Deus sabia que nós íamos fundar uma comunidade, a gente não ia ter ninguém. Sabe o que Ele colocou na nossa comunidade? O Elton Duarte, um dos grandes missionários do Brasil. Ele falou assim: eu peguei 2 anos sabático no meu trabalho, eu acho que eu vou ficar aí. Gente, ele falou que ia ser da comunidade, ficava um dia só viajando com 18. Mas o dia que ele ficava, ele me ensinava o que é ser missionário. O dia que ele ficava, ele me colocava no trilho. E ele marcava a missão para mim. Eu falava: eu não vou não, porque eu me sinto incapaz, eu sou burro. Se eu ler um pedaço da Bíblia, eu ia errar tudo. Então eu parei ali. A intenção ali é no final: eu não vou aqui, porque se eu ler mais, eu vou me confundir. Eu sou burro, falo errado, escrevo errado, eu sou homem simples. E eu achava que o evangelho não era para mim, porque eu olhava para minha vida e falava: eu sou incapaz. Não dá
Moisés, ele ficou muito animado. O Moisés saiu do encontro, não falou nada para mim. Foi pregar no Metanoia, no encontro do Metanoia. Chegou no encontro do Metanoia com os irmãos lá no Gil Davi. Ele falou assim: vocês conhecem o André de Araraquara? Pertinho de vocês. Os caras não, traz ele aqui. Eles me colocaram lá. O Gil Davi marcou uma missão no Metanoia. E para fazer a pregação bem feita, eu sou muito burro. Chamei o meu professor, Gabriel Maria. E ele, junto, nós montamos uma pregação. E eu fiz 2 pregações naquele encontro. Arrebentei no encontro. Depois daquele encontro, eu nunca mais parei de pregar. Em vários estados do Brasil eu já preguei. Convite para os Estados Unidos eu já tive. E cada lugar que eu vou sozinho e vai 500, 600 pessoas, vê eu, esse homem que não sabe nem falar e nem pregar. Sabe por quê? Porque o Gil, Davi, o Moisés, o Eus, eles investiram em mim. Eles abriram a porta para mim. Eles não ficaram preocupados se eles iam perder o trono, se eles iam perder algum lugar, se eles iam, fulano vai chegar e vai pegar. Gente, presta atenção, o que é seu ninguém vai pegar. Está na hora da gente falar bem das pessoas. Nós entramos num vício desse tempo de só saber julgar, condenar, faz as rodinhas e mete o pau em um, mete o pau no outro, não vê beleza em ninguém, não sabe acolher ninguém, vai ver alguém pregar, só defeito, vai ver alguém ministrar, só defeito, vai ver alguém tocar, só defeito. Presta atenção, aqui na comunidade eu só vejo defeito e eu vou arrebentar eles o máximo que eu puder. Estava brigando com o diabo aqui no começo, porque o diabo vai ser grande e eu vou morrer. Só que a minha vida vai continuar na vida dele. E ele vai olhar e falar assim: oh meu Deus, toda vez que ele colocar um altar e pegar um violão, ele vai dar toda essa porra e vai lembrar do pai dele brigando com ele toda a vigília, todo o grupo de oração, toda a missão. E eu vou mandar um negócio para vocês: eu nunca mais vou morrer, porque eles vão olhar para o diabo, eles vão ver o André. Presta atenção. Abre a Bíblia. De repente você é Barnabé. Tem um trabalho que o Senhor não precisa fazer. Ele está sem trabalho e você sabe que pode ser ele. De repente o Senhor não sabe fazer um bolo. De repente o Senhor não sabe mexer no computador. De repente o Senhor não sabe dar aula. E você sabe que tem que ser ele. Mas como por ele é esperto demais, ele pode pegar o meu lugar. E esse pensamento é de Satanás. O ciúmes é de Satanás. A divisão é de Satanás. Ele não reina no nosso meio. Cuide, ame, incentive, briga. Começa a ver beleza na vida dos outros. As pessoas precisam de incentivo. Não pega ninguém pronto. Pega alguém arrebentado. 4, 5 anos na Bruna, 2 anos na Madrid, para fazer 5 no Jatos, para fazer 5 no Luiz. O Diego está na minha vida há muitos anos, sou o primeiro chamado do Padre. Eu sou fruto da pregação do Edinho, do casamento da Érica do Edinho. Antes de eu entrar na igreja, eu nunca já estava na igreja. Tem hora que você vai ser Barnabé, vai abrir a porta para alguém. E tem hora que você vai ser Paulo, só esperando uma oportunidade, só uma oportunidade na sua vida. Presta atenção, tem gente capaz de mudar o mundo, mas se você não investir nele, quem vai investir? Ah, gente, já falaram, teve gente que comeu no meu prato que fala mal de mim, teve gente que dormiu na minha casa, que vive espalhando mentiras de mim. E eu quero contar um negócio para você. Eu já pensei em parar de investir, mas não tem jeito, meu filho. Eu não posso parar de investir, porque eu não quero morrer. Eu quero que a minha vida continue na vida da Fran. Eu quero que a minha vida continue na vida da Carol. Eu quero que a minha vida continue na vida do Dimas. Eu vou até o fim. E como ele chegou? Ele chegou sem roupa. E como ele chegou? Ele não tinha Bíblia. E como ele chegou? Não tinha sapato. E como ele chegou? Ele chegou de ponta cabeça, drogado, cachaceiro. Como ele chegou adulto, não chegou mentiroso. Como ele chegou? Chegou com certo conhecimento. Mas como ele está agora? Ele virou um homem de Deus. Então glória a Deus para aqueles homens de Deus que não se levantaram nessa hora.
da consolação. Mas, sabe, para São Paulo, a igreja faz festa 2 vezes no ano. Quando o cara se converte, eles fazem festa. Quando o cara chega ao céu, na glória de Deus, eles fazem festa. Olha só que nome tremendo. Todo mundo fica impactado com a vida de São Paulo. Eu olho para a vida de São Paulo agora e vejo um pedacinho do Barnabé. Se não fosse Barnabé para fazer assim com ele, vem aqui, Franco, vem aqui, filho. Ó, São Paulo, Barnabé, eu conheço ela. Veio de Minas Gerais. Ela deu tudo para Jesus. Se você escutar a vida dela, você vai se converter. Porque eu quero falar um negócio para você. Eu vi essa menina virando borboleta. E o mundo vai ouvir falar da Franciele Maria, a jovem que cozinhava para Jesus. Bate palma para a Franciele Maria. Vocês sabiam que Barnabé evangelizou com Paulo num monte de lugar? Você sabia que Barnabé fez coisas grandiosas com São Paulo? Chegou a um certo ponto que eles realizaram tanto milagre que eles achavam que eles eram deuses. Mas não falam mais de Barnabé. Fique em paz. Eles não vão falar de mim daqui a um tempo, porque o meu filho é muito melhor do que eu. O Davi vai tocar bateria, vocês vão se acreditar. O Joaquim vai tocar baixo. Eu toco baixo. Toca baixo? O Jaco pegou em baixo. E esse dia o Jaco errou, chegou atrasado na missa, ele ficou perto do baixo, assim ó. E aí ele fazia assim, Jacó, dá um estado no prateado, eu falei, ele vai ser batista mesmo. E o Pepe falou assim, ele fica brigando na missa funcionária, lá no Senhor das Graças, não sabe o qual que é aquele ministério. Porque um fica falando, você vai ter que conta como você bate, filho. Papai, eu não vou ser piano, papai. E ele chega no Cadu e fala assim, eu sou piano. Eu sou piano, Cadu. E ele fica intimando o Cadu para tocar o piano. E eles ficam brigando, o Davi, que é mais velho, fala para eles assim, eu também vou tocar baixo. Não, você não vai tocar baixo. O papai falou que o baixo sou eu. Mas o bebê também vai tocar e falou, mãe, o pai falou que é piano. Então só pode ser um instrumento. E eles vão seguir a vida deles. Espero de verdade dentro da casa de Jesus. Porque eu pudesse abrir portas. Sabe, gente, vou contar um negócio para vocês. Profecia do avivamento. Acho que 3 ou 4 anos atrás. Lá na Canção Nova. Nós tínhamos acabado de lançar uma hora você. E eu estava lá. Lá no camarote dos fundadores. Lá onde fica separado os fundadores. E no meio da pregação, gente. Acabou a pregação, o padre Edmilson falou, aquela ministério. Começaram a colocar meu amor a você, ninguém tinha me falado nada. Na Canção Nova, mais de 50.000 pessoas. Quando eu escuto aquilo, eu começo a chorar. E eu fico doido, eu fico, não acredito que eles estão cantando a nossa música. O Biel estava dormindo porque ele dirigiu a noite inteira, chegou às 6, 7 horas da manhã. Na Canção Nova ele foi descansar. O Diego Ramos também e o Djavan. Só que naquele dia todo mundo ficou tão impactado com a nossa música que eu tinha, por influência naquele lugar, na Canção Nova, eu podia colocar o Djavan para cantar em outros momentos. Chegou o momento da adoração que é bem livre, os meus irmãos podem cantar o que eles quiserem, e a nossa música não vai a música de adoração. Eu olhei para o Djavan, olhei para a Canção Nova e falei assim, não. É muito cedo para isso aqui. Tem gente que ralou demais para estar cantando aqui. Ainda não é a hora do meu filho.
Mas André, você não foi Barnabé, fui. Porque eu não quero meu filho cantor, eu quero meu filho levita, eu quero que os valores de Deus estejam no coração dele por primeiro, porque o sucesso, Paulo, que ele deslumbra a gente, ele nos tira do Cristo. E presta atenção, Barnabé levou Paulo para realmente o ministério de Paulo crescer. Por quê? Porque ele sabia que era a hora dele vai chegar. Não tem homem nessa terra que vai impedir. Ele não precisa do pai dele para colocar ele na canção nova. O próprio Deus, que é pai, papai dele, vai mexer céus e terras pela vida dele. Basta ele ser fiel. Sabe, São Paulo, 13 anos de fidelidade. Ele fica 3 anos escondido. Ele se converte em Damasco e ele já sai com Jesus. Ele se retira 3 anos na Arábia para estudar, conhecer. Ele volta depois de 3 anos, vai para Jerusalém. E em Jerusalém, ele está lá. Barnabé faz o que faz e ele foge porque as pessoas queriam matar ele. Sabe o que ele faz? Ele vai para Tarso e fica 10 anos lá. 13 anos escondido. Sabe, Barnabé apresentou ele para os apóstolos e os apóstolos acolheram São Paulo. E Barnabé não parou de investir. Quando teve a reunião, que eles entendiam que tinham que evangelizar os pagãos, falaram: Barnabé, essa missão é sua. Ele falou assim: eu tenho um cara, e o cara é tremendo. Sabe o que ele faz? Barnabé sai da cidade dele e vai lá em Tarso buscar Paulo. E ele fala: aqui, ó, esse moleque vai fazer a diferença. Barnabé não errou. Não deixa Deus errar com você. Sabe, nesta noite, Deus está querendo investir na sua vida. Nessa noite, Deus está querendo investir na sua história também. Eu não estou falando que você vai pregar a palavra, eu não sei. Eu não estou falando que você vai cantar, eu não sei. Mas existe algo que só você pode fazer, que Deus quer investir. Sabe o que você tem que fazer essa noite? Pega a promessa, coloca no seu coração e não deixa ninguém nessa noite roubar. Sabe quem tem que acreditar na promessa de Deus? Você, eu. Deus, se as pessoas fecharem as portas, Deus vai abrir janela, Deus vai quebrar parede. Mas você vai entrar, desde que o seu coração tenha uma inclinação para obedecer a Deus, como São Paulo. Sabe o que falta na nossa vida? Dá uma resposta como São Paulo deu: Senhor, o que queres que eu faça? E ele falou: vai sofrer por mim. Vai sofrer por mim na sua casa. Vai sofrer por mim na faculdade, lá no seu trabalho. Vai sofrer por mim quando todo mundo estiver tirando sarro de Jesus Cristo. Vai sofrer por mim lá. Vai lá, Paulo. Vai, Paulo. Deus está querendo olhar para a sua vida hoje de uma maneira especial. Não importa se você é criança ou se você é adulto, não tem idade para Deus. Não tem. Eu estou vendo demais para outra coisa. Mentira. Deus chama Abraão um velho. E aquele Abraão velho, Deus da terra, bênção, mulher e filho. Deus chama uma criança, Davi, e faz aquele jovem rei, profeta, músico, segundo o coração dele. Deixa Deus investir em você nessa noite.